Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 21. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 21, nós já estivemos falando hoje pela manhã a respeito do que significa esse fim de semana que nós estamos vivendo, celebrando, comemorando. Nós sabemos, nós testificamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de tudo e de todos. Nós falamos sobre Páscoa hoje pela manhã, em Êxodo, capítulo 12, e nós, hoje à noite, vamos dar continuidade a essa nossa ideia do que Cristo fez por nós, lendo agora Romanos capítulo 3, esses 10 versículos que vão do verso 21 até o verso 31, e nós vamos aqui amealhar o que nós tratamos hoje pela manhã no Antigo Testamento, procurando lançar luz a essas verdades que Paulo elenca aqui, através da inspiração do Espírito Santo, sobre como Jesus ele nos imputa a sua justiça, como o mérito de Cristo vem até nós, uma vez que ele morreu e ressuscitou para ser Senhor sobre nossas vidas e sobre todo o universo. Amém, irmãos? Então, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, nos fala assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, por meio da fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos a mais uma palavra de oração, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse fim de semana tão especial, em que o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, porque há um tempo atrás o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, para, meu Deus, nos retirar aquela cédula que de alguma forma era contrária e que nos alienava do nosso Deus, que nos separava dEle. Muito obrigado porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância, porque Ele foi à cruz e morreu por nós naquele lugar, pagando ali a nossa dívida, trazendo-nos de volta à presença do nosso Deus, que é todo-poderoso. Ao longo desses dias, sobretudo hoje, ó Pai, nesse domingo pascal, nós celebramos a ressurreição do Teu Filho, nós celebramos, ó Pai, o momento em que Jesus ressurgiu dos mortos, para ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos imputa a sua justiça, é por causa dEle que nós temos vida e vida em abundância. A Ele, pois, a honra, a Ele, pois, a glória, a Ele, pois, o domínio, desde antes dos séculos, agora e para todo sempre, porque só Jesus é Deus, só Ele é Senhor, só o nome dEle deve ser glorificado, e nós nos alegramos, nós nos orgulhamos pelo fato de sermos povo dessa aliança, pelo fato de sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Então, muito obrigado, Deus, porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o Seu Filho
para morrer por nós, e nós acreditamos no Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele e vivemos a partir dEle. Então, ó Pai, ajuda-nos a mergulharmos um pouco agora em Tua Palavra, dá-nos luz à nossa mente, fogo ao nosso coração, para que nós possamos guardar um bom depósito de todas as verdades que o Senhor, porventura, vier colocar diante de nós aqui. É assim que nós oramos, ó Deus, e por tudo mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos algumas das mais belas doutrinas que fundamentam a nossa fé, que dão base à nossa teologia. Algumas das doutrinas que os nossos irmãos teólogos chamam de as antigas doutrinas da graça. Nós, por ocasião da Páscoa, falamos muito a respeito de justificação, falamos muito a respeito de propiciação, falamos muito a respeito de redenção. E me parece que ainda hoje, nos dias atuais, existem muitas pessoas que até arrogam essas verdades, até confiam nelas, mas não sabem, ou melhor, não conhecem toda a profundidade dessas doutrinas. Hoje pela manhã, quando nós falávamos a respeito do Antigo Testamento, do rito pascal instituído pelo nosso Deus, enquanto o povo ainda estava no Egito, nós falávamos a respeito de algumas dessas doutrinas, e como através de Cristo essas doutrinas chegam até nós, como através de Cristo a justiça que lhe era devida nos é agora imputada. Quando nós lemos esse trecho de Romanos capítulo 3, esses 10 versículos que nós acabamos de ler, essas doutrinas, elas vêm até nós agora numa outra roupagem, através da mente prodigiosa do apóstolo Paulo, maior teólogo de todos os tempos. E Deus concede graça ao apóstolo Paulo a ponto dele ser inspirado para escrever a respeito dessas doutrinas. Então esse homem, ele vai estudar muito, sobretudo ao longo daqueles 3 anos que ele ficou na Arábia, após ser alcançado pelo Senhor Jesus e ter se rendido ao senhorio dele, e ele consegue fazer com que todas aquelas doutrinas, outrora lançadas em forma de tipos, lá no Antigo Testamento, sejam agora desvendadas para todos nós no Novo Testamento. Então Paulo, ele vai abrir essas portas, Paulo, ele vai lançar luz sobre essas doutrinas, e elas vão falar, meus amados irmãos, ao longo de tantos anos, de uma maneira muito profunda, ao coração de todos quantos se achegaram ao Senhor Deus, através do mérito do seu Filho. Então, sobre justificação, propiciação e redenção, nós estaremos tratando hoje à noite. Amém, queridos? Então, a princípio, doutrina da justificação. Nós entendemos que nos 3 primeiros capítulos que Paulo escreve à igreja de Roma, os 3 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, esse apóstolo nos fala acerca da doutrina do pecado. Paulo vai gastar algum tempo, vai gastar quase que 3 capítulos inteiros para nos falar a respeito de pecado. Então fica demonstrado que todo ser humano encontra-se diante do justo juízo de Deus por conta do pecado. Paulo vai dizer que não existe ninguém que escape à santa ira de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, uma vez que nós passamos a conhecer a nossa real situação, a pergunta que fica é: como pode o homem voltar a ter paz com Deus? Se nós conseguirmos responder essa pergunta, como pode o homem voltar a ter paz com Deus? Então nós vamos entender porque foi que Jesus veio, tabernaculou em nosso meio e ensanguentou aquela cruz por nós. Porque Jesus veio morrer na cruz por nós, para justamente nos responder a essa pergunta: pode o homem voltar a ter paz com Deus? É justamente nesse ponto, quando nós começamos a responder essa pergunta que é nevrálgica, que é tão importante para a estruturação da nossa fé, que nós começamos a compreender o que é justiça, o que é justificação, uma das mais belas doutrinas de todo o Novo Testamento, a justificação pela fé. Então, versículo 21, eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Meus queridos irmãos, a palavra justiça que nós encontramos aqui no versículo 21, ao tempo que Paulo escreve, em sua língua original, ela tem uma terminação que, quando traduzida, ela aponta para uma prerrogativa de Deus que é muito interessante. Todos os verbos que nós encontramos no Novo Testamento, a semelhança
dessa palavra aqui, justiça, no verbo justificar, todos eles terminam no sentido de que Deus, quando se utiliza dessa palavra, Ele procura nos exemplificar que o desejo dEle é não fazer algo, mas que, pelo contrário, Ele quer nos ter em conta de alguma forma. Então, quando nós falamos a respeito de justiça no Novo Testamento, o que é que nós aprendemos? Que quando Deus pensa em justiça, Ele pensa em não fazer algo, mas nos ter em consideração a partir de um outro ponto, a partir de uma outra perspectiva. Trocando em miúdos, o que isso significa? Deus seria justo se Ele nos condenasse a todos. Ele nos diz em sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, se nós somos pecadores, a recompensa de nossa alienação para com o nosso Deus seria a morte. Se Deus lançasse a todos os seres humanos no inferno, Deus seria justo. Mas acontece que quando nós pensamos em justiça, nas entrelinhas desse verbo tão prodigioso, tão maravilhoso, o que nós aprendemos? Que Deus procura não nos imputar essa justiça de acordo com esse parâmetro, mas Ele procura nos ter em consideração a partir de um outro ponto. Que ponto seria esse? Para nos explicar esse ponto, Paulo começa a reiterar uma teologia que ele já vem trabalhando, explicando desde o capítulo 1, a partir do verso 17. E o capítulo 1, verso 17, que é o ponto principal de Romanos, irmãos, nos diz que nós somos justificados pela fé. Paulo está querendo nos ensinar que nós éramos completamente culpados, que a obrigação de Deus, amados irmãos, por sua justiça seria nos condenar. Era isso que ele devia fazer. Era isso que o Antigo Testamento esperava que ele fizesse, que os homens que nos antecederam e que eram judeus esperavam que ele fizesse. Porque o contexto da palavra de Deus nos diz isso. Por exemplo, Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O que é que Salomão vai nos dizer? O que justifica o ímpio e condena o justo são abomináveis perante o Senhor. Deus, Ele jamais poderia justificar o ímpio. O ímpio, de acordo com o termo grego azebeia, é aquele que é completamente destituído de parâmetros morais. É aquele que não possui regras, é aquele que não possui uma justiça, é um homem completamente depravado, completamente alienado, é um homem desafeiçoado, que não respeita a nada e a ninguém. Então Deus, para ser justo, Ele teria que condenar um homem assim. Quando Ele vai inspirar Moisés a transcrever toda a tradição oral que dá início, ou que tem início desde o princípio, desde a criação, e Moisés vem escrevendo, ao ponto que chega no Êxodo, no capítulo 23, versículo 7, ele vai dizer: Deus jamais justificará o ímpio. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós percebemos que não foi isso que Ele fez. E é justamente nesse ponto que reside todo o cerne do Evangelho. Preste atenção. Como Deus pode perdoar o ímpio sem sacrificar a sua justiça? Como Deus pode perdoar o ímpio sem sacrificar a sua justiça, sem pôr de lado as exigências da lei? Esta era justamente a dúvida que consumia os judeus ortodoxos. Essa era a dúvida, meus amados irmãos, que colocava em crise o apóstolo Paulo, quando ele ouvia a princípio o evangelho do Senhor Jesus. Essa era a pergunta que inquietava aquele monge agostiniano que viveu há tanto tempo atrás. E que no ano que vem, no dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 500 anos. Momento em que ele pega uma pedra maior e lança entre os papistas, a igreja de Roma. Em 1517. A quem eu me refiro? Ao monge Martinho Lutero. O Martinho Lutero, quando ele procurava responder essas inquietações de acordo com os parâmetros da lei, meus amados, ele mais se afastava de Deus do que necessariamente se aproximava. São essas as palavras do Martinho Lutero quando ele procurava entender a justiça de Deus de acordo com o viés da lei. O que é que o Martinho Lutero dizia? Eu não amava esse Deus. Eu não o amava. Na verdade, eu o odiava. Aquele Deus que punia os pecadores, e com um murmurar monstruoso, silencioso, se não blasfemo, eu me enfurecia contra Deus, porque Martinho Lutero procurava aplacar a ira de Deus, ele procurava se achegar a Deus de acordo com a sua própria justiça. O Dr. Walter, do Martinho Lutero, o seu orientador em suas 2 teses de doutorado, ele disse que não aguentava o Martinho Lutero enquanto noviço, enquanto estudante de teologia no mosteiro agostiniano, lá dos rincões da Alemanha,
porque tudo inquietava o coração de Martinho Lutero. Enquanto ele procurava a justiça de Deus e não a encontrava, quando ele se esforçava para, a partir da força do seu braço, do poder do seu intelecto, justificar-se perante esse Deus, ele vivia, meus amados irmãos, uma espécie de santidade que muito mais o enlouquecia do que trazia paz ao seu coração. E o professor do Martinho Lutero vai dizer que quase todo o tempo, durante várias vezes por dia, o Martinho Lutero ia se confessar com ele. E ele passava horas falando a respeito da imensidão dos seus pecados, de como era leviana a sua mente, de como ele queria ter comunhão com Deus. Mas quando terminava a confissão e o Martinho Lutero voltava para sua cela, vinha algum pensamento obtuso em sua mente. Ele desejava algo que ia de encontro aos princípios de Deus. E ele entendia que pecava. E ele tinha que voltar à presença do seu professor. Chegou ao ponto do professor do Martinho Lutero olhar para ele e falar o seguinte: olha só, Martinho, a menos que você mate a sua mãe, só volte aqui daqui um mês. Você quer ser santo demais, meu filho. Com muito mais de 20 anos de idade, aquele rapaz recebe uma Bíblia pela primeira vez em seu 2º grau de doutorado. E ele pega aquela Bíblia, ele começa a ler. E a partir do momento que ele começa a ler a Bíblia, sobretudo a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, uma luz que vem do Espírito Santo de Deus e que ilumina todo homem, e que dá ao homem condições de compreender o Evangelho do Senhor Jesus, começou a fulgurar na mente daquele rapaz. E aí Deus começa a transformar a realidade do monge Martinho Lutero. E agora nós temos acesso às palavras de um Martinho Lutero iluminado pelo Espírito Santo, que não buscava mais uma justiça de acordo com a sua vida e os seus parâmetros, mas uma justiça que vem de Deus por meio da fé na pessoa do seu Filho. Que transformação nós encontramos em Lutero? E ele vai dizer: finalmente, pela misericórdia de Deus, golpeando a palavra, meditando nela de dia e de noite, finalmente dei atenção ao contexto das palavras, a saber, o justo viverá pela fé. Ele diz que então começou a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, por um presente de Deus, algo que o homem não merece. E Lutero vai dizer, em outras palavras: nesse momento eu senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso através de portões celestiais que estavam abertos. Ele nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, porque ele compreendeu que o justo vive pela fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então é de uma maneira magistral que Paulo reitera este ponto, que ele já vinha trabalhando desde o capítulo 1, e ele procura nos esclarecer que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que exerce fé em Jesus, pois nele a justiça que vem de Deus é revelada de fé em fé. Acontece que no capítulo 3, o nosso irmão Paulo, ele traz mais substância à nossa fé, porque no capítulo 1 ele fala que o homem é justificado pela fé. A partir do capítulo 3, do verso 21 que nós acabamos de ler, ele reitera esse ponto: o homem é justificado pela fé. Mas qual é o objeto da nossa fé? É justamente aqui que essa teologia começa a tomar forma e fala de uma maneira poderosa ao nosso coração, porque Paulo vai nos dizer que o objeto da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Esta é a mais poderosa verdade de todo o universo. O maior mistério, meus amados irmãos, passa agora a nos ser revelado. O mistério, segundo as palavras de Paulo, que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora nos é revelado na pessoa do Filho. Antigamente, outrora, conforme nós estudávamos pela manhã, em Êxodo capítulo 12, nós sabíamos, de acordo com o ensinamento do Senhor, que o cordeiro servia para expiar pecados, mas os cordeiros que vinham à vida das pessoas até aquele momento, só podiam expiar aqueles pecados momentâneos. O homem voltava a pecar, e ele tinha carência de uma nova redenção. Mas acontece que quando o objeto da nossa fé é revelado, a partir do momento que nós descobrimos quem é o nosso Cordeiro Pascal, a justiça que brota dele, que vem à nossa vida, é uma justiça sempre eterna, é uma justiça que não tem fim.
Paulo diz que aquele cordeiro que nós esperávamos e que não sabíamos quem era, agora é revelado quando o Filho de Deus se manifesta a nós. Que mistério é esse? Colossenses capítulo 2. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. É depositando fé no Senhor Jesus que nós aplacamos a ira de Deus e voltamos a ter paz com Ele. Essa verdade deve nos alegrar, irmãos. Não importa quais situações surjam em nossas vidas, não importa quais inimigos venham se levantar, aquilo que havia de mais importante para que nós, seres humanos, recebêssemos, nós já recebemos. Romanos 8,30, Cristo em nós. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 30, reiterando: se aquilo que havia de mais importante para nós recebermos, nós já recebemos, porventura, não nos dará o nosso Deus, juntamente com o seu Filho, todas as coisas? Se o que havia de mais importante para o ser humano receber o Senhor Jesus, e se Jesus já veio, tudo mais, meus amados irmãos, é fichinha, não há que se comparar. Ele é tudo em todos. A Ele, pois, a honra, a glória e o domínio, desde antes dos séculos, agora e para todo sempre. Ele é o novo Adão. Se houve caos com o primeiro Adão, se não há distinção entre nós, seres humanos, porque todos nós pecamos em Adão, se através do pecado de um único homem veio depravação total sobre todos os seres humanos e sobre toda a criação, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 5 que veio um outro Adão, esse infinitamente poderoso, e a multidão de pecados que surgiu através da transgressão de um homem é aplacada através da vida de um outro homem que nunca pecou, em quem seus lábios nunca se encontrou dolo. E ele vai dizer: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Romanos 5,17, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ele é a nossa esperança, porque por meio do sacrifício dele, nós temos paz com Deus, nós somos justificados. Mas como a justificação pela fé operou? Reside aqui a beleza de Romanos capítulo 3. Como essa justificação opera, como ela se torna histórica, como ela vem até nós. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente por meio da graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há três palavras importantíssimas aqui. São três pilares inalienáveis da graça, que todo cristão evangélico precisa compreender. O que seria justificação? O que seria graça? Na palavra gratuitamente que nós encontramos aqui, e o que seria redenção. Então, a princípio, justificação, segundo um teólogo chamado William Hendrickson, justificação é aquele ato gracioso de Deus, por meio do qual, com base unicamente na obra mediadora efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador, e este aceita o benefício com o coração crente. Deus declara justo o pecador por meio da sua soberania. Não é o caso de que Deus simplesmente sabia quais seriam as pessoas justificadas pelo seu Filho. Deus determina as pessoas que seriam justificadas por seu Filho. Efésios capítulo 1 nos diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. É verdade dizer, meus amados irmãos, que se cumpre em nós que somos iluminados pelo Espírito Santo e temos acesso à mensagem da cruz ensanguentada e a compreendemos que o nosso Deus não apenas nos escolhe antes da fundação do mundo para nós sermos fruto do seu amor, mas Ele também elege os meios de graça que haveriam de nos alcançar. Deus sempre nos amou, e ainda que no princípio da nossa vida, nós que não nascemos em lares evangélicos, que nós tenhamos andado de acordo com os parâmetros da nossa própria vida e os desejos do nosso coração, se inclinando à carne, aos desejos da carne, o nosso Deus já havia propiciado o momento em que o Evangelho nos encontraria, o Espírito Santo nos iluminaria e a mensagem salvífica do seu Filho também seria imputada a nós, para a glória do nome dEle, e nós nos renderíamos ao seu senhorio, porque se Deus nos ama, meus amados irmãos, Ele próprio é quem propicia os mecanismos para que nós venhamos a nos relacionar com Ele.
Porque enquanto a salvação, todos nós somos passivos, ela é fruto da soberania de Deus. Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. Logo, meus amados irmãos, não são todos os seres humanos que vão estar nas bodas do Cordeiro, mas apenas aqueles que responderem afirmativamente ao apelo do Evangelho, ao chamado do Evangelho, aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo, assim como eu e assim como você. Logo, nós somos o povo mais feliz da terra, porque essa mensagem já nos retirou do tremedal de lama que era a nossa vida e já nos colocou sobre uma rocha que é enorme e que nos leva à nossa salvação. Isso é justiça de Deus. E Paulo nos diz que essa justificação, ela vem até nós gratuitamente. Como ocorre essa graça? Ora, ocorre sem qualquer participação por parte de quem a recebe, ou seja, não há qualquer mérito humano na salvação. Nós não cooperamos com Deus na salvação, nós não buscamos a Ele. Ora, todos nós vivíamos alienados, a uma nós nos fazíamos inúteis. O Senhor Jesus olha desde os altos céus e Ele percebe que nós vivíamos como ovelhas desgarradas, que não possuíam um pastor. E Ele é quem abandona o seu trono de glória e vem tabernacular em nosso meio para nos alcançar, sem que nós nada dessemos a Ele em troca, sem que nós nada fizéssemos para merecer. Isso é graça, meus amados. É o sacrifício de um Deus Todo-Poderoso que dá a vida dele por você, sem que você merecesse. Paulo torna isso plástico quando fala lá em Romanos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, enquanto nós éramos pecadores. Nós não tínhamos nada a oferecer. Ele simplesmente nos amou, nos imputou a sua justiça e nos colocou aqui para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Mas de acordo com aquilo que nós já estávamos estudando aqui em Romanos, nos vem uma outra pergunta. Ora, se o homem não pode pagar, e se Deus não dispensa o pagamento, quem paga? Nós falamos que a justiça de Deus nos é imputada por meio da fé, que nós não fazemos nada para merecer, mas é um dom de Deus. Entendemos justificação e entendemos graça. Mas eu falei no princípio que aquele que pecar, esse deve morrer. E eu falei que Deus nunca, por ser justo, pode justificar o ímpio, porque Deus, para ser justo, Ele tem que condenar o ímpio. Então agora nos vem uma pergunta, que desde o princípio dessa exposição, nós lutamos para responder. Como, meus amados irmãos, um homem que não pode pagar, pode ser perdoado por um Deus que, de acordo com a sua justiça, não o pode perdoar? Vem a terceira pergunta, e ela tenta nos responder essa inquietação do nosso coração. Ou melhor, a terceira palavra, e a terceira palavra é redenção. O que é redimir? Para entender redenção, nós temos que voltar ao regime escravagista no Brasil. Compreenda um escravo lá dentro da senzala, aquele período atroz da nossa história, da história do mundo, que fez tantos irmãos semelhantes a nós sofrerem tanto. Mas para você compreender, redenção é quando um escravo, ele não pode pagar por sua liberdade, e o seu dono, por ser proprietário dele, não tem qualquer interesse em libertá-lo. Então vem uma terceira pessoa e paga o preço devido por ele, e se torna proprietário dele, mas não tem interesse em torná-lo ainda escravo. O desejo do seu coração é torná-lo uma pessoa livre. Então, como Deus torna justo o homem? Deus torna justo o homem por meio do pagamento de um outro homem, esse perfeito, esse Filho de Deus, que nos compra através de quê? De prata, de ouro? É claro que não. Pedro vai nos dizer que não foi através de prata ou ouro, coisas essas corruptíveis, que nós somos comprados da nossa vã maneira de ver. Nós somos comprados por meio do sangue precioso do Senhor Jesus. É Ele quem nos encontra escravizados pelo pecado. É Ele quem nos encontra no tremedal de lama que era a nossa vida. É Ele quem nos encontra caminhando a passos largos em direção à condenação eterna. E Ele paga o preço por nosso resgate, nos põe em liberdade e nos coloca em sintonia com o nosso Deus. Isso é redenção, é o livramento por meio do pagamento de um resgate, que livra da culpa, do castigo e do poder do opressor.
e faz com que nós tenhamos, amados irmãos, condições de voltar à presença do nosso Deus. Então Jesus é muito bom, mas o Deus Pai também é infinitamente melhor, porque é o Pai que envia o Filho para morrer por nós. Perceba que a bondade não se encontra exclusivamente em Jesus, apesar de Ele ser de todo bom, mas também no Deus Pai, que envia o seu Filho para morrer por nós, para nos pagar o preço. Se Deus é amor, é por meio de Jesus que o amor de Deus flui até nós, outrora alienados do seu amor. Conforme nós encontramos em Colossenses capítulo 2, versículo 13 até o 15. Que texto lindo! E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Isso é remissão. Devia estar escrito com letras douradas aqui. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, aquilo que nos tornava escravos, aquilo que nos alienava de Deus, a frase que pairava sobre nós, a alma que pecar, essa morrerá, que fazia com que a justiça de Deus estivesse sempre sobre nós, ela é retirada das nossas vidas por meio de Cristo. É o que Paulo diz, ele cancela o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e ele remove inteiramente a nossa dívida, encravando essa nota promissória, se é que eu posso falar assim, lá na cruz. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus, ele retira essa dívida de nós e ele a crava na cruz e morre em nosso lugar. Meus amados irmãos, essa é a explicação de Êxodo capítulo 12. O sangue que estava nas ombreiras, na verga das portas, aponta justamente para isso. Aquelas famílias deviam morrer, mas quando vem o vingador e ele percebe o sangue naquela porta, ele percebe que uma vida já foi ceifada, que sangue já foi derramado, logo ele não tinha que matar mais ninguém ali. Então aquelas pessoas que estão dentro daquela casa, elas são simplesmente libertas, elas são postas simplesmente em liberdade. Por quê? Porque elas foram redimidas, porque uma terceira pessoa pagou o preço, abriu as portas e a colocou em liberdade. Quem é essa pessoa que morre? Quem é essa pessoa que nos imputa a sua justiça? Quem é essa pessoa que nos põe em liberdade? É aquele Nazareno que há 2000 anos atrás andou pelas estradas empoeiradas da Galileia, que não tinha parecer nem formosura, que nenhuma beleza tinha para que nós o desejássemos, mas que verá o fruto do seu penoso trabalho e com isso ficará satisfeito, porque de todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu. O sacrifício do Senhor Jesus foi vivo e eficaz, e ele dura para todos sempre. Logo, meus amados irmãos, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, e na pessoa dele, tudo se fez novo, nós somos redimidos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como isso se torna histórico? Eu falei até aqui que Jesus derramou o sangue dele, tudo bem, mas na economia do reino, como esse sangue é derramado? Qual o interesse de Deus em derramar o sangue do seu filho? Então há um resgate agora, irmãos, de uma visão sacerdotal, daquele antigo sacerdote da linhagem de Arão, que Deus havia constituído para imolar aqueles cordeirinhos todos os anos, para que através daqueles cordeirinhos a justiça de Deus chegasse até nós. Propiciação é o ato sacerdotal em que um homem constituído por Deus, imola o sacrifício sobre o altar, para que a ira de Deus seja aplacada. É sobre essa doutrina que Paulo fala no verso 25. Uma vez que ele fala de justificação, de graça e de redenção, ele nos diz que tudo isso foi proposto por Deus para vir até nós. Isso, queridos, é propiciação. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para nós entendermos propiciação, se faz necessário entender o que é o pecado e quais são as suas consequências. Nós falamos disso pela manhã, eu vou reiterar aqui. O que é o pecado? Quando ele surge? Quando ele nos aliena de Deus? Quando essa separação abissal surge entre nós e o nosso Redentor? A partir do momento que nós nos rebelamos contra Ele, quebrando os seus princípios, quebrando os seus parâmetros. Quando isso acontece? Lá no Gênesis, Deus nos diz:
De toda árvore que há no jardim, todo mundo conhece o contexto. De toda árvore que há no jardim, ele fala para o Adão e para a Eva: vocês comerão livremente. Vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um princípio estabelecido por Deus. Sua palavra está fincada, estabelecida ali. Mas o homem vai e transgride. O homem vai e quebra esse princípio, quebra esse parâmetro. Isso é pecado, é fazer aquilo que desagrada a Deus, grosso modo. Qual a consequência do pecado? O que o pecado causa? Ora, isso se encontra na própria palavra de Deus, quando ele estabelecia o princípio. O que é que ele diz? Porque no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Essa é a consequência do pecado, a morte. A morte. Qual a extensão do pecado? Se foram aquele primeiro casal que pecou, o Adão e a Eva, como o pecado ele vem até nós? É que aquele primeiro casal simbolizava todos os seres humanos, nós estávamos representados nele. Na queda daquele casal, todos nós caímos. A extensão do pecado, meus amados irmãos, acomete a todos nós viramos alvo da ira de Deus, todos nós estávamos condenados. Romanos 3:23 é o contexto que eu estou lendo aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual a solução? A solução seria derramar sangue. É o que nós encontramos, por exemplo, em Levítico capítulo 17, em Hebreus capítulo 9. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aqui entra a propiciação. Como é, meus amados irmãos, que doutrinas como justificação, graça e redenção vêm até nós? Como elas se tornam palpáveis? Como elas se tornam materiais? Como nós podemos tocá-las? Através do sangue do Cordeiro Pascal, que foi imolado há 2000 anos atrás, lá naquela cruz. É aqui que nós encontramos toda a beleza da morte do Senhor Jesus. É aqui, meus amados, que Êxodo capítulo 12 se torna real para nós. No momento da propiciação, é justamente nesse ponto que reside algo de toda a maravilha da obra realizada pelo Senhor Jesus, porque todo o rito sacrificial do Antigo Testamento apontava para o sacrifício dele. Tudo era um tipo daquilo que Jesus haveria de fazer na plenitude dos tempos. Todo o sangue derramado no Antigo Testamento apontava para o sangue dele, que seria o sangue perfeito, que de uma vez por todas nos colocaria em paz com Deus. E Jesus, ele fala desse momento em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, Jesus vai nos dizer que nunca foi do agrado de Deus, nunca apeteceu o coração dele o sangue de bois e o sangue de cordeiros, porque eles nunca foram suficientes para colocar o homem em sintonia com Deus. Porque uma vez que aquilo acontecia e o homem voltava a pecar, o homem carecia de um novo sacrifício. Então, no contexto de Hebreus capítulo 10, Jesus ele fala em primeira pessoa e diz: já que o Senhor não tem prazer nesse tipo de sacrifício, então fora com eles. E implante, ó Deus, um outro sacrifício, esse firmado no meu próprio corpo. Eu me sujeitarei, eu tabernacularei no meio dos homens, eu serei esse Cordeiro Pascal e eu serei imolado pelo Senhor. O que é propiciação? É o Deus Pai que, enquanto sacerdote, põe o Deus Filho no altar e derrama o sangue do próprio Filho para ser o justo e o justificador daquele que tem fé nele. Por que é que Deus não pode justificar o ímpio? Porque o ímpio não tem perdão. Deus tem que ser justo e ele tem que derramar sangue. De quem é o sangue que ele derrama? É o sangue do Filho. Por isso Paulo diz, ele tem que ser o justo. Então como ele se torna o justificador? Quando ele derrama o sangue do Filho, em resgate do seu sangue. Quando o sacerdote, o Deus Todo-Poderoso, representado lá em Gênesis 21, na figura de Abraão, quando ia matar Isaque, vai até o fim, desce o cutelo e mata o filho. E no sangue do Filho, nós somos justificados, porque a justiça de Jesus é imputada a todos nós. O sangue das ombreiras das portas é o sangue de Jesus, que é lançado sobre nós, e a justiça que era devida a Ele é imputada a nós. Meus amados irmãos, nós temos que valorizar isso. É assim que a propiciação se torna material, é assim que a justiça de Deus vem até nós. A cruz, irmãos, era aquele altar. O cordeiro a ser imolado era o próprio Filho de Deus. E quando, nas palavras de George Whitefield, aquela poça ficou embaixo do Senhor Jesus, todos quantos se achegam a ela encontram justiça, porque nunca mais o vingador
que vem para matar, roubar e destruir, terá poder sobre nós. Ele sempre passará por cima de nós. É a Páscoa. Ele não pode mais nos tocar, porque através do sangue de Jesus nós nos tornamos propriedade dele. E João vai dizer em sua primeira epístola que aqueles que pertencem a Jesus são sua propriedade, e o maligno não lhes toca. Ainda que ele ande ao nosso derredor como um leão que ruge procurando nos tragar, ele nunca nos alcançará, porque nós não pertencemos mais a ele. Nós fomos transportados através do sangue de Jesus para um reino que é todo amor. Nós somos família de Deus, porque o Senhor Jesus morreu e com o sangue dele comprou para o seu Pai aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nação. Nós somos esse povo, nós somos família de Deus, nós pertencemos à herança de Israel, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós temos que valorizar isso, conforme as palavras de Pedro, e eu reitero, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, mas através do sangue precioso do Senhor Jesus, do sangue precioso dele, que é a nossa justiça. Houve um pregador batista prodigioso, chamado Charles Spurgeon, e ele, quando lia Romanos capítulo 3 e lia Efésios capítulo 2, pensava como as três pessoas da Trindade entraram em pacto, em acordo para pensar a redenção do homem. E o Charles Spurgeon, ele escreve um sermão chamado O Sangue do Concerto Eterno. E ele, de acordo com o entendimento dele, extrai de Romanos capítulo 3 e de Efésios capítulo 2, ele escreve uma espécie de diálogo que aconteceu entre o Pai, o Espírito e o Filho, antes da fundação do mundo, e que se concretiza lá na cruz, nos resgatando. E eu leio esse sermão, ele fala de uma maneira poderosa ao meu coração, nos dá condições de compreendermos como o Pai dá a sua palavra, e o Espírito ratifica essa palavra, e o Filho vem e cumpre esse acordo para nos salvar. E eu gostaria de ler esse pacto, esse acordo para a nossa salvação, para a nossa redenção, através dos olhos daquele antigo pregador batista, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Como ele analisava a propiciação, redenção. Eis as suas palavras, o Deus Pai falando na eternidade, fazendo menção a você. Eu, Jeová, o Altíssimo, dou ao meu unigênito e amado Filho um povo que será mais numeroso que as estrelas. Esse povo será por ele lavado do pecado, preservado, guardado e guiado. E por último será apresentado por ele diante do meu trono, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Eu solenemente me comprometo e juro por mim mesmo, pois não posso jurar por ninguém superior, que estes, que agora dou a Cristo, serão para sempre objetos do meu amor eterno. A eles perdoarei pelos méritos de seu sangue, lhes darei uma justiça perfeita, os adotarei, tornando os meus filhos e minhas filhas, e através de Cristo eles reinarão eternamente. Essa é a posição do Deus Pai. Que palavras lindas! Aí agora vem o Deus Espírito Santo. Uma vez que ouve o Deus Pai falando, o Deus Espírito também se manifesta. Pela presente me comprometo a vivificar, no seu devido tempo, a todos aqueles que o Pai tem dado ao Filho. Mostrar-lhe-eis a necessidade que tem de redenção. Removerei deles toda a esperança vã e destruirei seus refúgios de mentiras. Eu os levarei ao sangue derramado. Como isso é lindo! E lhes concederei fé, para que este sangue lhes seja aplicado. Operarei neles todas as graças, manterei a sua fé viva, os purificarei e apartarei deles toda a depravação, para que possam ser apresentados sem mancha e sem mácula. Aí agora fala o Deus Filho, como é que ele pactua, como ele se compromete conosco, diante do Pai, diante do Espírito. Ele fala assim, de acordo com Charles Spurgeon: meu Pai, de minha parte comprometo-me que na plenitude dos tempos assumirei a natureza humana, tomarei sobre minha forma e a natureza da raça decaída, viverei no seu miserável mundo e cumprirei perfeitamente a lei para o meu povo.
conseguirei uma justiça irrepreensível, que será aceita pelas demandas da tua justa e santa lei. A seu devido tempo tomarei sobre mim os pecados do meu povo. Tu reivindicarás de mim as suas culpas. Sofrerei o castigo de sua paz, e pelas minhas chagas serão curados. Meu Pai, faço pacto e promessa de obediência até a morte, e morte de cruz. Engrandecerei a tua lei e a farei digna de toda a honra. Sofrerei por tudo o que eles deveriam sofrer. Padecerei a maldição da lei, e toda a tua ira será descarregada sobre mim. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Subirei aos céus, assentar-me-ei à tua destra, e pelo meu sangue eles serão justificados, e eu prometo que viverei para interceder por eles, até que todos quantos tu me destes se acheguem a ti, e essa palavra se cumpra. Você pode dizer glória a Deus? É por isso que esse homem era o príncipe dos pregadores. Todo este pacto eterno se concretiza quando Cristo morre por você e ressuscita ao terceiro dia. Nós comemoramos isso hoje, amém? Ele ressuscitou, e de acordo com a palavra que Ele nos deu, onde Ele está agora? Assentado à destra do Pai, nos enviando o Consolador, que é o selo, o resgate do seu penhor, a prova de que Ele voltará. Ele voltará para nos buscar, porque Ele nos comprou. Nós pertencemos a Emanuel, apenas a Ele. Isso é propiciação, amém? É o sangue que paga um preço por quem não podia pagar. Sabe por que eu sou pastor evangélico? Porque não existe em todo o universo uma mensagem mais bela que essa. Vale a pena morrer por ela. Falar a respeito de um Deus que paga por quem não podia pagar. Nós não tínhamos ninguém por nós, irmãos. Só o que restava era ira e condenação. E Ele veio aqui morrer e ressurgir para nos salvar e nos resgatar. Há um pregador que viveu há muitos anos e que fala assim: pelo fato de ter Cristo morrido na cruz e ressuscitado, não há um único centímetro em todo o universo, ninguém que foi dado a Ele pelo Pai, pelo qual Ele não possa dizer: é meu, me pertence, foi comprado pelo meu sangue. Nós somos o povo dEle, nós somos propriedade dEle, nós pertencemos a Ele. Nós haveremos de ressuscitar no último dia, ou então seremos transformados, mas de uma forma ou de outra, nós estaremos no céu, porque Ele nos deu a sua palavra, amém? Vamos encerrar. Versículo 27, onde pôs o orgulho? Há quem possa se orgulhar diante desse Deus? Me parece que Paulo escreve isso especificamente aos judeus, que eram tão orgulhosos. Paulo diz: onde pôs o orgulho do homem? Onde pôs a jactância? É como se ele dissesse: onde entra o homem em tudo isso? Ora, irmãos, nós só somos passivos, a salvação pertence a Deus. Ele simplesmente nos salva. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Graça nós já sabemos o que é. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, vírgula, isso não vem de vós. Mas é o que, meus amados irmãos? Um dom gratuito de Deus. É caritas, é dom, é algo que nós não merecemos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que Paulo dizia a plenos pulmões, e eu quero pensar que se orgulhando, ele diz, Gálatas 6,14, devia ser escrito com letras douradas, vou dar essa dica lá à Sociedade Bíblica do Brasil: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Só na cruz, irmãos, nós encontramos a nossa glória, só na cruz nós encontramos a nossa redenção, pela qual, como isso é lindo, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Fora com aqueles antigos sonhos, fora com aqueles antigos planos, fora com aquela antiga vida que não glorificava a Deus. Agora a vida que nós temos pela fé que temos nele.
A vida que agora nós temos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém, irmãos? É a cruz ensanguentada de Jesus que nos conduz de volta ao Deus Todo-Poderoso, à nossa casa. Essa é a cara do Augusto Nicodemos Lopes. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorizem, creiam em Deus. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Há uma para você lá. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: eis que eu vou vos preparar lugar. Amém, irmãos? Basta termos fé nele, através da propiciação, através da justificação, da propiciação e da redenção que nós encontramos no sangue do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de cantar um louvor com vocês, para que nós pudéssemos nos congratular em tudo isso, nos regozijar em tudo isso, em tudo que esse final de semana significa, para nós tentarmos fechar, ou melhor, continuar, nos alegrando num Deus que é todo-poderoso e que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, vamos fazer menção à cruz. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador.
Gostaria que os irmãos continuassem com a melodia da canção enquanto eu leio isso daqui. Será que nós conseguimos ler esse texto agora com outras cores? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, porque ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tua obra maravilhosa. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho, ó Deus, para morrer por nós. Obrigado porque é o sacrifício de Cristo quem nos justifica. Através, ó Pai, da morte do teu Filho nós encontramos vida e vida em abundância. Muito obrigado, ó Pai, porque nós encontramos direção. Muito obrigado, ó Pai, porque nós encontramos paz para os nossos corações. Ó Deus, que nós possamos levar essa mensagem, ó Pai, a toda criatura. Que nós possamos, ó Pai, levar essa mensagem a todos quantos, ó Deus, vivem às voltas à procura de satisfação para as suas vidas e de paz para os seus corações. Que nós possamos levantar alto o estandarte do Evangelho. Que nós possamos nos orgulhar com esse pavilhão em nossas mãos. E que nós possamos trazer ao Cordeiro o fruto do seu penoso trabalho. Porque o Cordeiro é digno da recompensa do seu sacrifício. Deus, obrigado por esse final. Muito obrigado, ó Pai, por esse domingo de ressurreição. Que essa verdade nos dê vida, que essa verdade nos dê motivação a caminhar, e que por ela nós possamos viver em graça e em verdade, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Gostaria de convidá-lo a pôr de pé. Gostaria de convidá-lo a receber a bênção desse Deus que é todo poderoso, e que essa bênção possa servir para nos dar, meus amados irmãos, a coragem que precisamos de ser o sal da terra e luz do mundo, a mensagem que este mundo precisa para sair desse caos em que ele vive. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Senhor Jesus, que se espalha por toda a face da terra, desde antes dos séculos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor, em nome de Jesus.